Nem prova. Bom, estamos no bloco final do nosso Conversas Cruzadas. Nós vamos falar da desaposentação. Vamos aguardar o julgamento de amanhã. Seguramente o tema voltará até depois de conhecida a decisão do Supremo, mas os nossos convidados fazem agora a sua despedida. Cada um tem 1 minuto e meio para uma colocação final. Eu começo pelo Fernando Rubem. Gostaria de agradecer novamente a oportunidade de debater, não é, a questão, um momento importante da Previdência no Brasil. Não é? Me parece que o Judiciário tem um momento importante de tomar uma medida que vai beneficiar muitos segurados de uma maneira legítima, não é? De uma maneira que encontra parâmetro não só na lei, mas também na Constituição Federal. Não é? Nós temos novamente um cenário de que o Judiciário entra num campo, não é, que deveria ser preenchido pelo Legislativo e acaba não sendo assim, dessa forma, não é? E diferentemente das outras situações que o STF se manifestou contra os segurados em algumas matérias, né, de cunho coletivo, né, de demandas de massa, me parece que essa é uma situação em que, não é, há maiores perspectivas da desaposentação ser reconhecida, mas não só o direito ser reconhecido, mas também ser determinado que não haja a devolução de valores por parte do segurado. Muito bem. Daniel. Brito, agradecer pelo convite e dizer que estamos nessa expectativa em conjunto aí com os aposentados e os pensionistas do nosso país e também dos trabalhadores que estão na ativa, que também contribuem para a Previdência Social, e dizer que esse tema ele é importante, mas principalmente a organização, a mobilização dos aposentados e dos interessados, porque é importante que as pessoas conheçam o seu direito, saibam como é que foi feito o seu benefício, da possibilidade da melhoria, qual é o momento da sua melhor aposentadoria, porque o que está em jogo não é só aquele benefício, mas assim a possibilidade de um restante da vida, né? Porque as pessoas trabalharam para chegar naquele momento e ter as condições mínimas. Então, a gente sabe que é um tema, como o Supremo tem, são mais de 100 temas que são lá para decidir, que envolvem os aposentados e pensionistas, e a desaposentação que vai ser julgada amanhã, a gente assim espera, e outras tantas questões, né, que venham devolver a dignidade dos aposentados que construíram esse país, que contribuíram. E a gente sabe que a Previdência foi importante, muitas vezes o dinheiro da Previdência foi utilizado para construir grandes obras, né, do nosso país, né, mas temos essa dívida, que é uma dívida do governo, do Estado, mas também da sociedade perante os nossos aposentados. Eu quero agradecer, antes de concluir com os outros convidados, ao Gustavo Rocha, que mandou aqui um Twitter. Show o programa, debatedores de alto nível, muitas dúvidas esclarecidas. A Neiva Zancanaro, quero agradecer ainda ao Melquisedeque Hassen, que faz uma pergunta, acompanhando o amigo Daniel Fontana. Tu és da região também, Lajado, Taquari? É de Lajado, isso aí. Olha aí, é da nossa Univates lá, é verdade, da região. Da FRUC. E da FRUC, a FRUC e a Univates são da região. E o Melquisedeque é de Lajado e Taquari. Exatamente, ele é de Taquari e vive em Lajado. É verdade. Também. Lajado também? Muito bem, eu já fui promotor de Arroio do Meio uma vez. Olha aqui, ele faz uma pergunta: não estão faltando os procuradores do INSS no programa? Não estão faltando, eles não comparecem. Até por uma razão muito clara, muito singela. A posição do procurador do INSS é vinculada ao seu labor, ao seu trabalho que está lá no processo. A Procuradoria do INSS vai sustentar amanhã no Supremo contra tudo que nós ouvimos aqui. Então, é por isso que não estão aqui procuradores da Previdência. A Cláudia Heidrich também está na nossa audiência, e Nelson Schirmer, e finalmente Rodrigo Neves, e ainda professor Arossi. Muito obrigado. De novo também falando, um grande amigo meu, o advogado Daniel Fontana, o professor Gustavo Arossi. Mandou um abraço. Olha aí, muito obrigado. Ele seguidamente está com a gente. Por pouco não foi prefeito de Lajado, esse cidadão aqui. Não, me deixa. Por favor, professora. Bom, eu queria também agradecer a presença e parabenizar o tema, a temática da noite de hoje, que eu acho da maior importância e que eu venho sempre batendo muito nessa tecla,
E aí aquilo que o colega estava falando, não adianta falar em cidadania, em dignidade da pessoa humana. A questão previdenciária, ela é muito ligada a tudo isso. Então, nós temos muito vinculado, e eu como advogada trabalhista e previdenciária, tenho muitas, essa questão, faz parte da mesma moeda, que é o trabalho. Então, a pessoa trabalha uma vida inteira no momento de maior vulnerabilidade, no momento em que ela contribuiu uma vida inteira, ela vai precisar contar com aquilo, e aí, como a gente fala, e antes referiu o professor Rubim, muitas vezes tem lá uma alta médica previdenciária e o próprio médico da empresa diz que a pessoa não está apta para trabalhar. E ela fica no momento de maior vulnerabilidade exposta. Uma outra coisa que eu penso é que, e aí eu concordo muito com uma frase da Hannah Arendt, que é: cidadania é o direito de ter direitos. E eu acho que existe um desconhecimento muito grande das regras trabalhistas pelas pessoas de modo geral. Então, assim, muitas pessoas deixam de postular um benefício, muitas vezes porque não sabem a regra da possibilidade de acumulação de benefícios. Então, deixam de postular uma aposentadoria porque pensa que vai perder a pensão por morte do marido, que é superior àquele. Então, eu acho que as pessoas têm, e é importante isso, esse momento... lembrar dessa é uma acumulação possível. Essa é uma acumulação possível, mas muitas pessoas acabam não postulando. Então, eu acho esse momento que nós estamos vivenciando histórico, e eu acho ele muito interessante para que a comunidade, de modo geral, acorde para situações que são situações de cidadania, que são situações relacionadas com a dignidade da pessoa humana, especialmente com os idosos, que nós estamos falando muito de aposentados, de doentes, da aposentadoria por invalidez, de auxílio-doença, e das regras que norteiam isso, e para buscar, então, conhecer as regras previdenciárias e os melhores benefícios que são previstos e que não são favores, né? Há toda uma contribuição, e uma contribuição que é significativa na vida laborativa de todas essas pessoas. Então, eu acho isso bastante importante, por isso eu queria te parabenizar pela escolha do tema e pela participação no programa. Parabenizar o nosso Rogério Carboneiro, diretor do programa, que participa ativamente, mais do que eu até, da escolha da pauta. Décio. Bem, Brito, agradecer o convite. Né? Agradeço o convite, é sempre um prazer estar nesse programa. Acho que contigo foi a minha primeira vez e bastante enriquecedor para nós e para os demais, os telespectadores. Eu acredito que muito mais. E eu pensando aqui em tudo que foi dito pelos colegas de mesa, a palavra mais forte eu acho que é a dignidade, realmente. E essa luta pela desaposentação, a luta pela queda do fator e quebra de outros paradigmas, ela tem a ver exatamente com a dignidade, e eu acho que a dignidade nesse caso, para aquele conceito que o Supremo usou em vezes anteriores, está acima da solidariedade. Eu acho que a dignidade da pessoa humana, o direito de viver, né, vamos dizer assim, em idade avançada, com uma certa tranquilidade, é tudo. E isso não existe hoje. Então, o aposentado é obrigado a trabalhar. E, rapidamente, lembro do que disse o ministro Marco Aurélio, quando votou no outro recurso, que ele é o relator da desaposentação, também de repercussão geral. Ele disse o seguinte: acabaram com o pecúlio, resumidamente. Então, não há mais a devolução e eu sou obrigado, aposentado, a seguir contribuindo para nada. Se me provarem, fez um xiste, que existe uma vida além dessa e que eu possa levar esses créditos para a nossa vida, eu sou contra a desaposentação. Como não me provam isso, eu sou a favor da desaposentação sem devolução. Naquela ocasião, não houve repercussão geral? Tem repercussão geral também. Mas não chegaram ao fim do julgamento? Não, porque ficou 2 anos o processo com o ministro Toffoli. É aquele processo? 4 anos. E estão os dois juntos agora. Exatamente. É que o Barroso tinha um processo parecido. Foi bom lembrar, porque lá no começo do programa eu referi a frase de hoje do ministro Marco Aurélio, dizendo que a posição dele é a mesma já sustentada. E ainda continuam não provando que é uma vida onde pode levar esse crédito. Então, bom, tem que ter a desaposentação. Eu sei que é muito útil, especialmente com a mulher cada vez mais na atividade laboral, a hipótese da mulher que se aposentou antes, até porque ela precisa menos tempo para isso, ela é aposentada e o marido segue trabalhando. E aí, este marido vem a falecer, ele ainda não aposentou. Ela não tem dúvida de que vai buscar a pensão deste marido, que era assegurado da Previdência. Isso, ela vai ter um benefício
como dependente dele, ele era o segurado. A demonstração da dependência é por suposição, por presunção? É presumida. Presumida. A dependência de esposa, filhos, é presumida. Companheiro... Se for o caso, a Previdência que terá que desmanchar a prova. Não tem tem. Presunção absoluta. Presunção Absoluta. absoluta. Bom, isso é bom. Eu estou fazendo isso porque surgiu aqui como indagação depois da sua É que fala. existem outras classes, por exemplo, pais e irmãos, que aí há necessidade de fazer a comprovação da dependência econômica. Mas esposa, companheiro, filhos menores, filhos inválidos de qualquer idade, é presumida absolutamente. Não há essa discussão. Tem que provar que era companheira ou provar com a certidão de casamento que era casada, mas não há. É possível também fazer a comprovação de se é ex-esposa, aí sim há necessidade de comprovação, mas sendo esposa não há necessidade. Muito obrigado, mais uma vez, sucesso no trabalho de todos vocês, porque quantas famílias dependem do sucesso daquilo que vocês alcançam. Muito obrigado aqui pela dica, é nessa aqui, ó. Muito bem. Tem uma que não sinaliza, né? Aquela ali tem luzinha. Ó, essa aqui não sinaliza. Então vamos lá. A seguir vem aí 20 horas com o Léo Sabala e o nosso telejornal. Este programa será reprisado amanhã às 9 da manhã. E amanhã à noite não teremos o Conversas Cruzadas. No horário, a TV Com vai apresentar Torcida TV Com. O jogo de amanhã tem um horário que proporciona o Torcida TV Com na hora do Conversas Cruzadas. A gente volta a se encontrar sexta-feira. Boa noite. Estacionar o carro nessa rua movimentada de Porto Alegre